Houve uma reunião, representantes do Pedro, o Pedro, Marcos Braz, né, a cúpula, né, parte importante da cúpula do Flamengo, e tudo terminou bem. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Gui Futebol. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai estar dando uma olhada aí no programa Linha de Passe Mesa Redonda da ESPN, beleza? Vamos ver o que eles estão falando do Mengão, da situação do Pedro. E aí galera, reunião entre Marcos Braz e Pedro. O Marcos Braz conversou com os pais do Pedro, com os familiares dele, foi na casa do Pedro conversar com o Pedro e bom, só notícia boa. Pelo que parece, Pedro fica no Mengão, não vai ter nada judicial, entrar na justiça não. O Pedro ama o Flamengo, vai ficar no Flamengo, ele quer mais minutos em campo, né? O Marcos Braz inclusive conversou isso com ele, aparou ali algumas arestas. Por enquanto tá tudo certo, Pedro fica no Mengão, Pedro continua sendo nosso centroavante, nosso jogador. E bom, vamos ver o que a galera do Linha de Passe tá falando aí do nosso Mengão. Deixa o like no vídeo, deixa seu joinha, beleza? Compartilha o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, pra ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais, beleza? Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, garanto que você vai gostar, beleza? Então, bom, no mais é isso, vamos partir pro vídeo de hoje. O problema lá do Pedro com o preparador físico, o Pablo Fernandes, que inclusive perdeu o emprego, não trabalha mais no Flamengo. No começo desta noite houve uma reunião, representantes do Pedro, o Pedro, Marcos Braz, né, a cúpula, né, parte importante da cúpula do Flamengo, e tudo terminou bem, é o que parece. Pelo menos nesse momento, Pedro anuncia que vai treinar. Nesta terça-feira, normalmente, vai se reapresentar, o que não aconteceu nesta segunda e, de certa forma, até causou um pouco de desconforto em parte do elenco. Então, todos estavam apoiando o Pedro em 100%, né? Depois do que aconteceu no sábado à noite. Isso mudou um pouquinho depois da não apresentação do Pedro nesta segunda-feira, mas, ao que tudo indica, as coisas vão seguir dentro de uma normalidade a partir desta terça-feira, do treino desta terça-feira, com a presença do atacante da seleção brasileira, seu Vitor, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Era o possível para o desfecho, porque o Flamengo em campo vive um momento muito bom de ascensão, termina a rodada do final de semana, quando ele no meio de semana faz um jogaço contra o Grêmio e consegue uma virada contra o Atlético em Minas. Era para estar tudo tranquilo e tal, aí vai um profissional despreparado e agride um jogador. Um jogador que havia errado. Então, o clube tenta resolver a situação. Você disse, agora acaba tudo bem. Vamos falar sobre isso no Linha de Passe? Talvez sim, talvez não. Vamos tentar entender na nossa conversa o que isso pode gerar, se vai fortalecer a equipe, se vai enfraquecer, os porquês, porque é coisa um pouco mais complicada do que as palavras parecem. Com poucas palavras assim a gente consegue tentar explicar. Tanto é que assim, exatamente, né? É o grosso modo dizer que termina tudo bem. Eu acho que o mais correto seria dizer que neste momento parece estar tudo bem, mas os próximos treinos, os próximos jogos... Ainda tem muita coisa para se resolver, né, galera? Se ficou tudo bem depois desse absurdo. Muita coisa para ajustar ainda. Boa noite, Paulo, companheiros. É isso, eu acho que assim, primeiro que é um imbróglio que tem diversos aspectos para você analisar. O próprio tamanho da nossa pauta, olha para quem não viu, e acho que ninguém viu, é um negócio impressionante que o Dimas fez a pauta ali. Tem uns 20, 25 itens para discutir a respeito desse tema, porque de fato você tem muita coisa, aqui o Paulo mostrando, você tem muita coisa envolvida aí, né? Até aqui, ó, isso tudo é o caso Pedro. São hipóteses, perguntas, né? Desdobramentos para a gente conversar sobre. Tem mais porque eu escondi do Dimas e não disse. Porque, na verdade, você tem muitos personagens envolvidos, você tem muitas questões envolvidas. Agora, tinha uma coisa que era muito óbvia e que precisava ser resolvido à frente de absolutamente tudo e decidido e definido acima de absolutamente tudo, que era o desligamento do preparador físico. Até pelo histórico dele, né? Não foi um primeiro erro, parece ser um sujeito que precisa de uma ajuda profissional para poder trabalhar em algo tão emotivo como é o futebol profissional, como é o esporte competitivo. Então, ele, de fato, não tinha condição, me parece, de trabalhar nessa função desse jeito, né? E o principal erro, evidentemente, foi o erro dele.
E por isso acho que o Flamengo fez bem. A primeira medida a ser tomada tinha que ser essa. Tinha que ser o desligamento. A gente vai ter muitas outras coisas para discutir, além desse desligamento e dessa decisão tomada pelo Flamengo, né? A postura do Sampaoli, a postura do Pedro, o que fazer, o que vale a pena, o que é melhor ou não para o Flamengo. Tudo isso a gente discute aí nos próximos minutos, durante essa próxima hora. Até porque teve muita gente defendendo, né, Léo, a saída do Sampaoli. No primeiro momento, o susto foi tão grande que eu acho que até a maioria, dá para dizer, escreveu, enfim, publicou ou falou, não tem mais clima, não dá para ele continuar, né? E até porque se trata de um cara muito forte sempre, Sim. desde 2019 na comissão técnica dele. É verdade, Paulo. Boa noite, companheiros. Sábado a gente estava no ar aqui, quando estava tudo se desdobrando, né? A gente tentando um pouco entender o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, lembrando de históricos do Sampaoli, ele pessoalmente, de figuras das suas comissões técnicas e que... Puxa, Santos, Atlético, Seleção Argentina, Sevilha, Marselha, sempre uma coisinha aqui ou outra, né? O raro foi em situações em que isso não aconteceu. Então, eu acho que era um momento para ele também fazer uma reflexão. E se ele fez essa reflexão de que a lealdade talvez tenha que ser mais ao grupo de jogadores, ao clube, do que a um profissional que o acompanha e que já tinha causado problemas antes, bem-vindo seja. Mas eu acho que o posicionamento público dele ficou faltando. Eu achei que foi um posicionamento público que tenta equivaler situações... Ambíguo, né? Assim... Em cima do muro. Qualquer situação, cara, de crise, você tentar ficar bem com todo mundo, você provavelmente não vai ficar bem com ninguém. E eu acho que o Flamengo faz bem em tentar contornar. Acho que uma segunda ruptura de trabalho no meio da temporada poderia trazer consequências, né? O trabalho não é excelente, mas está caminhando, né? O Flamengo hoje é candidatíssimo a, no mínimo, repetir os 2 títulos do ano passado pela força que tem. Mas achei que o posicionamento dele não foi o ideal. Acho que o posicionamento institucional do clube também poderia ser mais firme. Então, acho que em 2 pontos a comunicação não foi a ideal. Como é que vai ser daqui para frente? Isso o dia a dia que vai dizer. Eu acho que o Sampaoli precisa ainda falar mais firmemente sobre o que aconteceu. Porque o Pedro, a situação do Pedro é a seguinte, até a situação da agressão, ele era o errado 100%. 100%, porque jogador que começa a dar recadinho aqui, que não quer jogar, que quer jogar mais, está desrespeitando o companheiro que está jogando. O jogador que não quer aquecer, está se sentindo muito especial porque está todo mundo aquecendo e ele não, estava 100% errado. Ele continua errado no que ele fez, mas a partir do momento que você é a vítima da agressão, o olhar para você passa a ser outro. Exato. Então, acho que hoje, por exemplo, a ausência do treino poderia ser melhor contornada também. Porque eu acho difícil alguém ter cabeça no trabalho depois de sofrer uma agressão que virou caso de polícia menos de 48 horas antes. Então, acho que poderia ter sido acordado, hein? Por isso que eu acho, né, galera? Se eu fosse o Sampaoli, eu conversaria com o Landinho, com o Braz, com o Spindel, pra saber qual que seria a opinião deles. E eu ia falar, olha, minha vontade é de liberar o Pedro hoje. Pô, o cara acabou de ser agredido no sábado, como é que ele já vai treinar na segunda-feira? Eu, pelo menos, a segunda-feira... ia liberar pro Pedro ficar em casa, se recuperar e tudo mais. Tanto fisicamente, né? Porque ele tava sentindo dor, mas também psicologicamente, cara. Imagina o quão abalado ele ficou, né? E na terça ele retornava aos treinos. Eu faria isso, pelo menos. Eu liberaria ele. Entre todos. Por mais que eu compreenda também que o elenco quer uma postura do Pedro em que os respeite. Porque... quem quer ganhar as coisas no grito não está respeitando os companheiros. Então, olha quanta nuance que tem nisso aqui para você trabalhar, né? Então, mas eu acho que assim, olhando para o Pedro, a discussão, e de novo, né? O principal erro já está muito claro qual foi, a questão do principal erro já foi resolvida, isso já foi solucionado. Acho que não tem nem muito o que a gente falar em relação ao desligamento do preparador físico, porque ali não havia outra possibilidade, né? Não estou falando nem só pelo histórico dele, mas pelo próprio clima que você gera com o elenco. Não foi a primeira vez que ele se desentendeu com alguém do elenco. Então, ali não tem nuance, né? Ali não tem nuance. Ali é muito simples de resolver. O Pedro, para mim, agora a gente tirando o erro maior que foi o do preparador físico e a agressão, o Pedro, Léo, se você for olhar bem, ele esteve errado em quase todo o tempo. Porque ele esteve errado antes... Do que aconteceu, como você disse, né? No não se aquecer, no ir para o banco, não ficar irritado que não ia jogar e tudo mais. Para mim, a própria comunicação dele depois da agressão sofrida também não é a ideal, porque ele fala de terror psicológico, algum termo assim, ele reclama dos poucos minutos publicamente. Não era o fórum para falar de poucos minutos jogados,
Se ele quer reclamar dos poucos minutos, ele poderia reclamar depois, num outro minuto. Ali ele tinha que falar do absurdo que ele sofreu, foi uma agressão, e tinha que se ater àquilo só. Falar que aquilo não é profissional. Ele misturou a insatisfação dele porque ele virou reserva. E aí, acho que todos nós concordamos com o Sampaoli, por causa da forma como o Flamengo joga, com uma coisa que não podia ter acontecido. Exato. Ele ser reserva pode acontecer. Ele põe no mesmo balaio coisas completamente diferentes, uma na qual ele tinha toda a razão, que foi a agressão sofrida e contra a qual ele tinha que se manifestar e ser muito claro sobre o que tinha acontecido, porque senão ia ter gente talvez querendo, né, tampar ali o sol com a peneira, de repente não deixar tão claro o que tinha acontecido. Não, ele foi muito claro sobre o que tinha acontecido e ali acho que ele tinha que fazer aquilo mesmo. Só que ele não podia pôr no mesmo balaio uma reclamação por poucos minutos, que me parece ele chama de terror psicológico e tal, e depois de novo, hoje de novo, não aparecer no treino sem avisar, porque estou de acordo com você, ele pode até ter argumentos para pedir anteriormente para não comparecer ao treino. Mas claramente, por mais que depois ele tenha dito que estava doendo, etc., que é o dentista, ou o que quer que seja, assim, essas coisas você fala antes. Mas aí tá vendo como é mais um problema de comunicação. Essa história, além do absurdo da história, a comunicação tá ruim. E eu acho que isso, sim, parte de uma falta de controle institucional do Flamengo. Claro. Então, olha quanta coisa está acontecendo internamente. Já teve casinho Vidal, já teve discussão de Marcos Braz com o Gabigol. Pô, um time com a força do elenco que tem o Flamengo, com a capacidade de fazer resultado dentro de campo. É muita coisa acontecendo, é muita coisa vazando. Esse é outro ponto, né? Porque clube que tem direção de futebol forte, cara, pode até acontecer. A gente falou isso aqui sábado também. Você acha que não acontece isso lá e cá? E fica ali, entra dentro do vestiário, que costuma ser um lugar sagrado para todo mundo, vaza tudo no Flamengo. Vaza tudo, é incrível. Você chamou atenção disso, porque a gente estava... É verdade. Não entendeu ainda. Muito estranho isso. Vivo, logo depois do jogo, comentando a virada do Flamengo, o momento positivo. E chegou a comentar que a postura do Pedro não se justificava porque o time estava encontrando outras opções. Isso, e a gente falou até no linha anterior, né, porque o Pedro estava desesperado quando perdeu um gol, tomou uma bola. Você foi preciso ali para sacar isso e trazer, depois de Flamengo e Grêmio, né, Grêmio e Flamengo, e parece que, assim, houve um crivo de parte do elenco, né? Incomodado também, depois da falta de hoje, parte do elenco se incomodou com a falta, e parte do elenco se incomodou também com a postura dele quando entrou nesse jogo contra o Grêmio, e você citava isso. Olha lá, temos as imagens. Lance, tipo, preciso resolver de qualquer jeito, mostrar serviço. E olha a reação dele quando perde o gol, dá uma olhada. O Pedro é um cara frio, dá uma olhada. Olha isso, é raro ele ajoelhar para perder um gol. Ele é uma consequência do fortalecimento coletivo, porque o Gabigol é um jogador maior que ele no Flamengo, é um jogador mais decisivo que ele no Flamengo e, principalmente, acima disso, é um jogador que tem características que se encaixam com o que o treinador deseja. Então, a decisão do Sampaoli era mais do que compreensível do ponto de vista tático. Mas para mim o Pedro não é reserva, não. Na minha opinião, o Pedro não é reserva. Sério mesmo. Entendido. O Flamengo cresceu, teve jogos de invencibilidade, vinha numa semana ótima, mas tinha uma pessoa infeliz. Então, mas que é o jogador que foi para reserva. E é um direito dele. É isso que eu ia falar. Você é um cara que enxerga muito, que procura olhar muito pelo lado humano, as coisas que acontecem no futebol. Não é um videogame, não são máquinas e tal. Isso. Não é compreensível, não estou falando dos atos de indisciplina, né? Da falta de hoje, do não aquecer no sábado. Não justifica. Mas, por exemplo, a quarta-feira passada, as tentativas que ele fez e tudo mais, porque ele passou no banco de reservas o quê? Grosso modo, 2 anos, aí ele consegue o destaque que consegue, ele se torna o grande jogador do time num ano em que 2 títulos são conquistados importantíssimos, ele é o artilheiro do mais importante desses títulos, e de repente, uma mudança de treinador, uma mudança de filosofia, e tá lá um cara que jogou a Copa do Mundo, sentado no banco de reservas. E renovou o contrato até 2026, faz pouco tempo. E perdendo espaço, principalmente depois da volta do Bruno Henrique, né? Assim, não é um pouco compreensível, não é um cara para ser trabalhado? Ou é um cara para ser negociado porque não serve para o esquema do treinador? É compreensível, mas aí me parece que o Sampaoli e a direção do Flamengo não são as pessoas certas para fazerem isso. Porque o Flamengo trata dos seus jogadores de uma maneira muito profissional fria. A impressão que a gente tem à distância, eu tenho essa impressão à distância, que é do jeito muito frio, né? Então, esse negócio do soco é uma bomba. É uma bomba, só que aí o que nós chamamos a atenção é muito importante. Na hora que a gente estava no programa, começou a vazar. 1 minuto depois do que acontecia, né? A nossa apuração, aqui o Vinícius,
do site, a Duda, o Pedro Ivo Almeida, todo mundo trazendo informações para a gente, uma atrás da outra, todas bateram logo depois. Aí vem o que o Jean chamou a atenção, a postagem do Pedro, misturando coisas. Quer dizer, ali tem do ser humano, que está com dificuldade de lidar com uma questão profissional, o que é muito natural, porém, o interesse de um clube, quando ele tem grandes jogadores, não é agradar os seus jogadores. É ganhar campeonatos. O que ele chama de terror psicológico? Porque assim, se você está sendo, sabe, humilhado dentro do vestiário, você está sendo debochado, isso pode acontecer também, mas isso consta. Mas é que ele cita os poucos minutos, né, Léo? Então, mas poucos minutos não é terror psicológico. Esse é o exato. ponto. E se ele está se sentindo assediado de alguma maneira, ele levou isso à direção? Ele levou isso a outros personagens que têm poder de decisão no clube? Não me parece. Então, me parece que ele está, de fato, misturando as coisas. É engraçado. Cara, assim, na minha opinião, não dá pra saber. Sabe? A gente não consegue... Não deu pra decifrar o que ele quis dizer com não foi terror. Covardia que ele quis dizer. Covardia psicológica. Não dá pra saber. Porque ele não especificou, entendeu? Então não dá pra... Vai criar 1000 teorias, mas a gente não vai saber de fato o que o Pedro quis dizer com aquilo. A não ser que ele dê uma entrevista e diga, né? Sabe porque eu acho que assim, o Pedro, ele tá... São 3 anos de Flamengo. É um jogador tecnicamente muito capaz, enorme. Agora, eu acho que ele talvez esteja batendo para ele a clareza de que o tamanho dele não é o tamanho que talvez se imaginasse que ele fosse ter depois de 3 anos no Flamengo. Que ele teria em outro clube brasileiro, por exemplo. E que ele talvez teria em outro clube brasileiro, ainda que no outro clube brasileiro dependa sempre do quanto esse clube ganha. Claro. Porque se o clube não é campeão e o Flamengo é campeão o tempo todo, então, bem ou mal, ele vai juntando título ali no currículo. Podemos dar tamanho por importância? Ele tem passagem... que ele teria em outro clube brasileiro. O Palmeiras ofereceu faz algum tempo 25 milhões de euros por ele. Exato. Eu acho que assim, ele tem passagens importantes nessa trajetória do Flamengo, ele conquistou os títulos, estão lá no currículo dele. Agora, e apesar da ida para a Copa do Mundo, que no fim foi uma coisa muito rápida, né? Não é que se sabia um ano antes da Copa que o Pedro iria para a Copa do Mundo. Não, ele conseguiu, na chegada do Dorival, ganhar um espaço que garantiu, até pela condição de um atacante diferente, de um centroavante diferente, a vaga dele na Copa do Mundo. Exato. A questão é essa, né? Porque o termo, inclusive, correto é covardia psicológica, né? Que ele fala. Então, a covardia psicológica, até quem me alerta é o Eric Faria. Aí, eu vou fazer um parênteses aqui. O que teve de gente trabalhando bem de sábado à noite para cá, né? Sim. O Eric é um exemplo, o Caê do Globoesporte.com, o nosso Pedro Ivo, assim, vazamento ou sem vazamento, mas o que teve de gente trabalhando muita bem, notícia, muita impressionante, assim, informações batendo tal, e trazendo, né, hora a hora os acontecimentos. E dessa vez ninguém negou, porque outras vezes eram notícias verdadeiras, informações verdadeiras. Pedro confirmou no post dele. O próprio Eric, de alguma maneira, foi vítima disso, né? E aí vira vítima da própria torcida, mas a gente sabe que as coisas existem, que estão ali, e não é uma negativa que, eventualmente... Nesse caso, não houve negativa, mas não é uma negativa que desfaz a existência de uma notícia. Acho que isso deveria ser claro para todo mundo, infelizmente não é. Mas você citou, assim, essa proposta que ele recebeu é do começo de julho, não faz nem um mês. E depois ele cita a covardia psicológica há algum tempo. É tudo acontecendo num espaço bem curto de tempo, né? Porque ele decide ficar, em tese, no começo de julho. E depois começa o que ele chama de covardia psicológica, que culmina com o acontecimento do sábado passado. Mas então, o que eu acho só é que, assim, para mim, uma negativa ao futebol da Arábia Saudita diz muito sobre as pretensões ou as ambições esportivas. Seleção brasileira. Que o jogador ou tem. Europa. Acho que seleção brasileira, Europa, não sei. Ele quer estar quer estar na Copa do Mundo, quer estar jogando Champions League, quer estar no principal cenário do futebol mundial, porque é um jogador ainda novo, de 26 anos, mas não mais de 23. Então eu acho até normal que a cabeça de um jogador dessa qualidade, que bem ou mal não consegue sair da reserva do Flamengo, porque é isso que acontece, tirando o período do Dorival, não consegue deixar a reserva do Flamengo pela qualidade que tem o Flamengo, pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem. Hoje ninguém aqui vai defender o Pedro titular do Flamengo, vamos falar a verdade. Se você escolhe um time que tem os elencos que o Flamengo tem, você tem que estar pronto para brigar pela posição. Exato. Então, alguns jogadores de alto nível vão... Pra mim, o Pedro é titular. Pra mim, ele é. Esteja mexendo demais com a cabeça dele. Agora, também existem outras maneiras de você resolver esse tipo de questão. Essa é a grande questão. Eu acho que, assim, a maneira como... Claro que a agressão foi um absurdo, o maior absurdo de tudo, repito. Agora, a maneira como ele talvez esteja se comunicando e manifestando as suas insatisfações nos últimos tempos, seja faltando hoje ao treino, seja com o post em que ele mistura duas coisas
que não é para misturar, seja se recusando a treinar, a aquecer antes de uma partida, durante uma partida na qual, inclusive, ele poderia entrar, porque não é que ele foi para o banco no momento em que o São Paulo já tinha feito todas as mudanças, havia uma ainda para ser feita e, portanto, ele tinha obrigação de aquecer até quando fosse. Então, eu acho que ele também não está tratando bem. A gente pode entender o incômodo, a insatisfação dele, mas ele não está tratando bem dessa questão e dessa insatisfação. É consequência de ter conquistado uma coisa que demorou 2 anos e perdê-la por conta de uma ideia que é melhor para o time. Porque com ele o encaixe é pior. Até que isso se prove em campo. E em campo ele não provou isso e a impressão que a gente tem pelas características do Gabigol é que o encaixe não é o melhor. A minha questão ali, muito ligada ao Flamengo, porque o Pedro for embora do Flamengo hoje, é uma perda. Mas tudo bem. Tudo bem. Né? Não sei para onde o Pedro iria, se o Flamengo vai ter proposta, se o Pedro vai sair por muito dinheiro ou não. Eu tenho uma certa dúvida sobre como a situação vai ficar no clube. Porque quando se tem o vazamento imediato, é óbvio que isso não é uma insatisfação apenas com o preparador físico. Provavelmente, como os jogadores conversam entre si e funcionário fala nas costas de chefe em vários lugares, isso não é uma coisa que é novidade para ninguém, né? Talvez haja uma insatisfação com a forma, não com o jeito de jogar, mas com a forma como o Sampaoli conduz. E o Sampaoli, se ele fosse perspicaz e tivesse um pouco mais de tato para lidar com pessoas, que foi um problema dele em outros clubes, imediatamente após o soco ele tomaria a frente do caso e falaria, acabou a festa. E ele não fez isso. E alguns jogadores certamente devem ter tratado. Assim, a reconstrução cronológica é de que aconteceu o fato, ele foi para a coletiva. Isso. Normalmente. Ele não sabia de muita coisa. Talvez até esperando que você não tivesse... Que o caso fosse abafado. Que o caso fosse abafado, o que não aconteceu. Defendendo um amigo. Também por conta do Pedro. Eu estou plenamente de acordo. O Sampaoli foi muito mal. Mas do Sampaoli ir mal, aí eu concordo com o que o Léo falou no começo. Do Sampaoli ir mal no caso, porque aquele post é um sabonete completo, né? Quer dizer, não vai, não toma postura nenhuma, não toma decisão, não toma partido, e ali ele tinha que tomar partido. Umas coisas assim, hoje realmente não é tão aceita a violência. É como se, era normal antigamente e tal. Mas o meu ponto é, assim, ele pode ter ido mal. Agora, o Flamengo tinha que fazer como fez, todo o esforço do mundo para não trocar mais uma vez de treinador, porque assim, o Flamengo ele está melhorando, o Flamengo tem feito bons jogos, alternando com jogos não tão bons, mas que ele continua vencendo, então nós estamos falando de um time que perdeu um jogo nos últimos 21 disputados, é um treinador competente do ponto de vista tático, acho que não se discute isso, toda a discussão em relação ao São Paulo, ela está muito mais nesse aspecto de gestão, de comportamento, de como lidar com as pessoas do que na questão tática. Você está no meio da temporada, chegando numa fase de mata-mata de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, ainda brigando pelo Campeonato Brasileiro, ainda que numa situação complicada, mas é o vice-líder do Brasileiro. Você vai mudar de técnico de novo? Não dá. Eu acho uma loucura e fiquei surpreso com a quantidade de gente que não só defendeu, respeito às opiniões, mas assim, não só defendeu isso, como aventou a possibilidade de uma maneira, não, acho que é o caso agora de demitir o Sampaoli porque o preparador físico dele cometeu... É importante você pontuar isso. Não faria sentido nenhum. O histórico do Sampaoli em relacionamentos é realmente terrível. Mas mesmo com as pessoas que eu acho a pior pessoa possível para se conviver, você não ouve uma falar, olha, o treino desse cara é ruim, olha, esse cara não sabe montar um time de futebol. Isso aí eu de fato, nunca ouvi. Eu acho que a diretoria do Flamengo está indo muito bem para desarmar essa bomba até agora. A única coisa que me... Eu também não teria mandado o treinador embora. Fora a parte da comunicação, né, citada pelo Léo, mas eu acho também, nos desdobramentos, eu acho que a diretoria vem agindo corretamente. O que me incomodou, me pegou um pouquinho, e também foi informação trazida pelos nossos companheiros que acompanharam o lance a lance desse caso, foi, o Flamengo convenceu o Sampaoli a ficar. Não é essa dinâmica. Para mim, teria de ser o contrário. O Sampaoli devia bater. Olha, eu não tenho nada a ver com ele. Mas foi o que aconteceu. Ele não tem nada a ver comigo, com aquilo que eu prego como comissão técnica e tal. Eu gostaria muito de ficar. Essa não é exatamente uma hora para você pensar no que seria o mundo ideal ou o mundo... Mas de fato foi o que aconteceu, né, galera? Foi isso que aconteceu. Algumas pessoas trouxeram de que o Flamengo tentou convencer o Sampaoli a ficar e tudo mais... O que o Flamengo fez foi falar, olha, cara, o que ele fez foi ele que fez, foi individual, você não fez nada.
E aí, você vai querer ficar com a gente ou não? O próprio Pablo Fernandes falou pro Sampaoli, não, e pra direção, né, pra diretoria do Flamengo, não, o erro foi meu, eu que fiz, eu vou arcar com as consequências, o Sampaoli não tem nada a ver com isso. E foi o que o Flamengo falou, olha, ele fez isso, você não fez nada. E aí, o que você vai querer fazer? Vai querer seguir ele nesse mesmo barco ou vai querer ficar? E aí o Sampaoli falou, não, tudo bem, né, não, é meu amigo, não concordo com o que ele fez, tudo bem, ele vai e eu fico. Basicamente foi isso que aconteceu, pô. O Flamengo não precisou fazer um convencimento, nossa, por favor, Sampaoli, fique, olha isso e aquilo. Não, só trocou ideia com ele e falou, e aí, vai querer ficar ou não? E aí o cara falou que queria, né? Bom, rapaziada, então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as notícias do Mengão que a galera aí do Linha de Passe trouxe pra gente. Dá o like, deixa seu joinha aí no vídeo, beleza? Compartilha o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, pra ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, eu garanto que você vai gostar. No mais é isso, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!